Meu nome é Fernando Mendes, eu tenho 28 anos, sou estudante do 4º ano de Geografia da Universidade Federal do Paraná e faço parte do Núcleo de Estudos em População e Território. Eu sou cotista racial, sou filho de professora, nasci numa família pobre, maior parte dos meus parentes por parte de pai são pedreiros e por parte de mãe professores, e a realidade que eu vivi quando criança eu acho que é a realidade de quase toda pessoa que mora na periferia, de ouvir que o acesso ao ensino superior é impossível para quem é pobre, ainda mais para quem é preto. Depois de algum tempo, quando eu me formei no ensino médio, eu realmente dei de cara com essa realidade, porque eu tive que basicamente deixar de lado os meus objetivos para ajudar a cuidar da minha família. Depois de muito tempo trabalhando e tentando ajudar minha família, minha mãe também era doente, eu tinha que ajudar ela. Em alguns momentos que eu não estava trabalhando, eu tinha que ajudar a cuidar dela. Em um determinado momento, eu percebi que a vida da minha família estava mais estável e eu poderia ter a oportunidade de estudar e fazer o vestibular. A partir do momento que eu fiz isso, eu já entendi a importância das cotas para quem é negro por causa da desigualdade na educação. O colégio que eu estudei não me deu uma educação de muita qualidade, eu não posso dizer que foi uma educação boa, porque, por exemplo, algumas disciplinas importantes no ensino médio faltaram para mim, não tinham professores ou eram muitos alunos e as turmas eram muito grandes e acabou ficando falho. A partir disso, eu comecei a me esforçar muito para estudar e tendo em vista as cotas raciais já, sabendo que elas são uma maneira de inserir a população negra na universidade. Eu penso da seguinte maneira, quando eu falo para as pessoas que eu trabalhava o dia inteiro, estudava de madrugada, mesmo sabendo das cotas, que todo mundo acha que a cota é facilitadora, né? Que ela é praticamente dada, é um presente. Quando na verdade a gente tem que se esforçar também, a gente também tem que passar pelo vestibular. E eu penso da seguinte maneira, todo mundo fala, esforço seu. Vem com o discurso da meritocracia, né? É esforço individual. Se cada um se esforçar, tem acesso. Eu acho que ninguém devia ter que passar por isso, de ter que trabalhar o dia inteiro e só poder estudar de madrugada para poder fazer um vestibular. Se, no caso, a educação fosse igualitária, no caso, certas pessoas não teriam que passar por isso. Eu acho injusto uma pessoa ter que passar por isso, enquanto o outro estuda desde o do 4º ano de vida em um colégio de alta qualidade, com os melhores professores e o material didático possível, né? Quando eu entrei na universidade foi um choque muito grande para mim, desde do primeiro dia da segunda fase do vestibular. Porque mesmo sabendo das cotas, eu esperava ver pessoas negras fazendo vestibular. E olhando para a minha sala, eu olhei diversas vezes. Eu via a maior parte das pessoas, pessoas brancas. E daí eu comecei a entender que por mais que existam as cotas e são um meio de inserir a população, muitas vezes essa população não tem nem acesso, porque elas não chegam a ter informação às vezes. Além de todo o preconceito que tem por trás do discurso contra as cotas raciais. É só ver a mídia como eles fazem alarde, sensacionalismo nas notícias a respeito das cotas raciais. Quando tem qualquer erro no sistema de cotas, que não dá às vezes nem para ser considerado erro, pode ser corrigido, eles fazem um alarde gigantesco. E muitas vezes isso assusta quem está do lado de fora, né, da universidade. Tem medo do preconceito. Então, quando eu entrei para a universidade, eu tive medo do preconceito, eu não falava que era cotista. Eu tinha medo de falar que era cotista. E a política da universidade também basicamente nos escondia, no discurso de que todos eram iguais. Sendo que eu tinha noção de que eu não era igual a todo mundo que estava aqui. Eu tenho uma história de vida diferente. Todo mundo tem essa história de vida, mas eu tenho uma história de vida que passei muita privação e muita coisa, inclusive no direito de estudar e de continuar estudando, né, que seria o ensino superior. Depois que eu entrei aqui, comecei a ter contato com outras pessoas e me informar mais, eu passei a perceber a importância das cotas raciais
como uma forma de inserção, porque se nós pensarmos que a universidade é onde se produz a maior parte do conhecimento aceito, porque fora da universidade também se produz conhecimento, mas a maior parte do conhecimento aceito é produzido na universidade e que não tem pessoas pertencentes às ditas minorias, não tem negro, quase não tem pobre, não se via muitos homossexuais, os que tinham medo de se mostrar. E você pensar que essas pessoas não estão inseridas nesse ambiente, você começa a imaginar o tipo de conhecimento que está sendo produzido. É um conhecimento branco, europeu, cristão e totalmente preconceituoso e segregador. A partir do momento que você insere a pessoa negra através de uma política pública, você está dando possibilidade para que o conhecimento e a discussão que está sendo feita dentro da universidade seja diferente, que possa mudar. E eu acho que a nossa presença aqui, como pessoa negra e pessoa homossexual que eu sou, é de resistência. A todo momento. São professores racistas, são colegas racistas, é um sistema racista. E nós temos que nos afirmar a todo momento e lutar cada vez mais para que existam outros programas, porque as cotas, no caso, tanto as sociais, as raciais, elas não deveriam vir sozinhas. Elas deveriam vir acompanhadas de várias outras políticas que dessem a condição não só de você entrar na universidade, mas de você ficar nela. Porque isso também dificulta muito a vida das pessoas. Eu fui muito bem aceito dentro do laboratório que eu faço parte. Eu estou há 2 anos fazendo parte do Núcleo de Estudos em População e Território. O meu orientador, o professor Adilar, ele me acolheu muito. Nós conversamos sobre muitas coisas e ele sempre entendeu os meus problemas. Só que eu penso nas pessoas que cresceram comigo. Quantos deles chegaram ao ensino superior? Quantos deles nem sabiam que existiam as cotas e que poderiam entrar na universidade? Alguns perguntam se aqui é um lugar público, se eles podem entrar aqui. Então, isso é muito complicado, isso me dói muito. Pensar que existem várias pessoas super inteligentes que, se você conversar numa quebrada, na vila, você vai ver que é uma pessoa genial, tem ideias incríveis, só que está sendo privada de algo que é um direito. E daí a universidade se utiliza de 2 discursos que eu acho absurdos, que é o da meritocracia, que todo mundo é igual, sendo que se você pensar que as pessoas saem de pontos de partida diferentes, você sabe que a corrida é desigual. Eu não tive inglês no ensino médio, eu não tive física no ensino médio. Eu sinto que eu tenho que correr atrás disso até hoje, porque eu sinto que, em partes, ficou um certo atraso. E tem pessoas que não, vão para um cursinho desde dos 14 anos, vê sempre a mesma matéria, os macetes, como fazer isso, como fazer provas e tudo mais, sendo que tem gente que, sei lá, não sabe às vezes nem como sentar numa cadeira. E daí você vai falar que a disputa é igual, para mim é absurdo. E outro discurso que o ambiente acadêmico se utiliza e que é outro absurdo tremendo é a democracia racial. Nessa ideia de que nem a ciência usa mais o conceito de raça. Não usa, mas a polícia usa, o judiciário usa, sempre usam. Que nem eu falo, se algum dos discursos que falam, é um caso antigo isso, falam, fizeram exame em diversas personalidades negras e viram que o sangue delas era mais europeu do que negro. Tá, então por que ainda olham essas pessoas como negras? Um exemplo é o neguinho da Beija-Flor. Por que não virou branquinho da Beija-Flor, polaquinho da Beija-Flor? Continua sendo neguinho da Beija-Flor. Então esse é um discurso totalmente falho, a partir do momento que eu reconheço, eu sinto o preconceito. Por causa da minha aparência, do meu cabelo, da minha pele. Eu sinto preconceito. E das pessoas falam, não existe racismo. É uma situação complicadíssima, que eu converso com alguns amigos negros, da gente que é absurdo daí, da gente, não basta a gente ter que sair com o nosso RG, a gente sai com a carteirinha da universidade, porque se a polícia parar, a gente vai parar, porque se eles tiverem que parar alguém em algum rolê, em algum lugar, eles vão parar o grupo que tiver o negro, a gente tem que levar isso como uma forma de provar que nós somos estudantes. Então, a minha visão sobre o ambiente acadêmico, e no caso as cotas, é que elas têm dado certo porque elas estão inserindo as pessoas negras no ambiente acadêmico. Elas estão acabando com esses discursos que são absurdos. E a nossa posição aqui é de resistência, é de lutar cada vez por mais espaço, por ter voz e para que pensem nos estudantes
cotistas que estão aqui, nos estudantes negros, nos estudantes LGBTs, estudantes indígenas, pensem nas ditas minorias.